Nós estamos começando a aula de matemática discreta, o uso das equações lineares diofantinas para determinar o inverso de números em Zn, que é uma demanda que nós temos no nosso curso, na criptografia. Então, vamos lá. Equações diofantinas lineares. Tem esse nome em homenagem a esse matemático, Diófanto de Alexandria, que escreveu um livro chamado Aritmética, no terceiro século antes de Cristo, e onde ele trabalhou as questões de álgebra. As equações diofantinas, elas têm a característica de trabalhar com variáveis e coeficientes como números inteiros. Nós trabalhamos isso no ensino fundamental sem a preocupação de recortar para os números inteiros. A gente trabalha sempre dentro dos números reais. E a gente utiliza esses recursos como uma ferramenta muito importante dentro da aprendizagem de matemática, da nossa educação matemática, que vai nos dar base para trabalhar aí nas nossas áreas, né, na física, na química, nas ciências, no curso superior aí, nas diversas tecnologias e nas áreas de ciências que a gente possa se envolver. Acontece que quando a gente faz o recorte para os números inteiros, costumamos ter algumas peculiaridades que nem sempre a gente presta atenção. Então é muito importante verificar quais são essas peculiaridades que vão trabalhar conosco para que a gente leve isso em conta e possa chegar aos resultados mais corretos e entendimento dos modelos que a gente pode ter. Nós vamos trabalhar não com os números inteiros, que são os números que vão de menos infinito, passando pelo zero até mais infinito, mas a gente vai fazer um recorte para os subconjuntos finitos de números naturais, começando no zero e terminando um determinado limite, que a gente chama de n. De tal maneira que, por exemplo, o meu Zn com n igual a 11 seria de 0 até 10. Eu tenho 11 números, começando no zero e indo até o antecessor do meu limite, que é o 11. O Z7 de 0 a 6 e o Z 1123 seria de 0 até 1122. Nós vamos usar essas equações diofantinas no curso de matemática discreta do COTEMIG como uma ferramenta para criptografia, codificação de informações, utilizando um processo de chave pública e privada, um sistema de funções com a função direta e depois com a inversa dela. A codificação é feita usando a função e a decodificação é feita usando a função inversa. Essas funções, a função e a função inversa, elas estão relacionadas com números inteiros e os inversos desses números. Uma função que cria o código e tem a função inversa a ela que vai desfazer o código e me dar a mensagem original. Nós vamos trabalhar com uma questão prática, determinar o inverso de 29 em Z100, ou seja, eu quero achar um número que multiplicado por 29 vai dar 1 quando eu trabalhar com mod 100. Significa que quando eu multiplicar o inverso de 29 pelo 29, eu vou encontrar um número que ultrapassa um produto de 100 em uma unidade. Então, ou vai ser 1, porque 0 é produto de 100, ou vai ser 101, ou vai ser 201, ou vai ser 301, ou vai ser 1001, vai ser um produto de 100 mais um número 1 do lado. Eu posso tentar descobrir na força bruta que número que multiplicado por 29 vai dar 1 quando eu fizer mod 100. Mas o caminho que a gente tem, resolução de uma equação diofantina utilizando esses elementos, tanto o 29 quanto o 100. Nós vamos considerar o 29 e vou multiplicar por um número. E esse produto do 29 por esse número vai ser igual ao produto de alguma coisa de 100 mais 1. Esse produto mais 1, se eu tenho essa igualdade, eu tenho dois membros nessa equação. 29 vezes o inverso é o primeiro membro. É igual a 100 vezes algum número mais 1, que é o segundo membro. 100 vezes algum número mais 1 é o segundo membro. Se eu passar para o primeiro membro, esse 100 vezes alguma coisa, eu tenho uma equação que é 29 vezes o inverso menos 100 vezes alguma coisa é igual a 1. Essa é a forma de uma equação diofantina. Então, eu tenho 29 vezes o inverso, então esse x aqui é o inverso que eu estou procurando, menos 100 vezes alguma coisa, que eu não sei o que é, vai dar igual a 1. Se você jogar esse 100 para o lado de lá, você vai ver que 29x é igual a
a 100y mais 1, que é exatamente um elemento acima num produto de 100. Achar o inverso de 29 em Z100 é achar o x dessa equação aqui. Vilmar, nesse caso aí, sempre vai ser igual a 1, né? Porque o inverso de qualquer número ele... Sempre igual a 1. Ah, E tá. aí foi bom você apontar, porque a equação Diofantina nem sempre isso é igual a 1. Eu preferi julgar já a aplicação, que depois a gente volta à equação Diofantina mais geral, que aqui ó, seria AX menos BY igual a C, onde C é um número inteiro qualquer, tá? Um número, principalmente é um número natural aqui, ó, tá certo? No nosso caso, para criptografia, interessa isso aqui, ó, porque eu tenho um programa prático de definir um número, que vai ser minha chave, e depois procurar o inverso desse número dentro de um N que eu vou definir também. Então, isso é uma aplicação prática dentro da criptografia. Então, vamos lá. Achar o inverso de 29 em Z100 é achar o valor de x na equação 29x menos 100y igual a 1. Vamos em frente, então. Aplicando o algoritmo de Euclides. Nós sabemos que o algoritmo de Euclides, através de divisões sucessivas, eu consigo achar o máximo divisor comum desses números. Então, aqui tem uma coisa muito importante. Quando eu achar o máximo divisor comum, eu tenho que achar o número 1 como máximo divisor comum. Por quê? Números que têm o máximo divisor comum igual a 1 são números que são primos entre si. São números que são coprimos. Então, eu sei que só existe inverso se o número for primo entre si com n. Se o número aqui não for primo entre si com n, não tem inverso. É impossível de determinar o inverso. Então, essa equação, ela só tem solução se o máximo divisor comum aqui for igual a 1. Então, se eu fizer o algoritmo de Euclides e achar o máximo divisor comum igual a 3, 5, 4, qualquer coisa diferente de 1, significa que eu não consigo achar o inverso do número procurado no Zn dado. Nesse caso aqui, eu vou começar com o maior no primeiro espaço e o menor no segundo espaço. Então, o que eu tenho? Eu tenho 100 dividido por 29. Essa conta 100 dividido por 29, a gente sabe que vai dar 3. A gente não coloca aqui embaixo, porque esse lugar aqui é reservado para os restos. Então, 100 dividido por 29 dá 3. 3 vezes 9... 27. 27 para 30 são 3. Só pegou 3 emprestado. 2 vezes 3, 6. Com mais 3 emprestado, 9. 9 para 10, 1. Então, o resto é 13. Esse número aqui eu observo. Se ele não for zero, eu tenho que continuar fazendo as divisões. Então, passo para o segundo elemento. Pego o 13. Isso aqui, que era o resto, ele passa a ser o novo divisor. O 29, que era o divisor, passa a ser o dividendo. Então, se a gente for pensar um algoritmo, ele é o seguinte: eu faço um número para dividendo, outro número para divisor, acho um quociente e acho o resto. Se o resto for diferente de zero, eu transformo o meu divisor em dividendo, o meu resto em divisor, e efetuo novamente. Então, é um looping, onde eu vou trocando esses elementos. É um laço, onde o divisor assume o lugar do dividendo e o resto assume o lugar do divisor. Então, eu tenho aqui, ó, agora, esse número não é zero, então eu tenho 13 dividido por 3 dá 4, porque dá 12, né? E sobra 1. Como isso aqui não é zero, eu faço 3 dividido por 1, dá 3 e sobra 0. Vocês estão vendo que quando eu construí esse algoritmo de Euclides aqui, eu marquei essa linha em vermelho, porque essa linha é uma linha importante para a gente fazer a segunda etapa do algoritmo de Euclides. Nesse ponto, a gente olhando aqui, nós temos a certeza de que eu tenho o inverso, porque o meu máximo divisor comum é igual a 1.
Então, nesse caso, eu tenho garantido que eu tenho o inverso. 29 e 100 são dois números coprimos. 29 e 100 são primos entre si. Bom, aplicar o algoritmo de Euclides, nós aplicamos. Nós vamos para a segunda etapa agora, quer dizer, na terceira, essa primeira etapa é construir a equação, a segunda etapa é aplicar o algoritmo de Euclides, e a terceira etapa, que seria aplicar o algoritmo de Euclides invertido. O algoritmo de Euclides invertido é fazer reengenharia. Eu coloquei a equação aqui, ó, 29x menos 100y igual a 1, para que a gente tenha isso aqui como referência. Eu quero chegar nessa forma. Tem que estar nessa maneira de apresentar as variáveis x e y e os coeficientes a e b e c, onde a é 29, b é 100, menos 100, e c é igual a 1. Então, eu tenho, isso é chamado uma relação linear entre x e y. Eu tenho aqui, ó, o algoritmo de Euclides que eu acabei de construir. Lembrar que isso aqui é importante para a gente fazer a próxima conta. Como que eu faço? Eu vou pensar o seguinte, essa conta aqui, ó, é uma divisão. 13 dividido por 3 dá 4 e sobra 1. Dividendo, divisor, quociente, resto. E eu sei que 13, o dividendo, ele é igual a 3 vezes 4, que é divisor vezes quociente, mais 1, que é o resto. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Se eu pegar essa equação, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto, o primeiro membro é dividendo, o segundo membro é divisor vezes quociente mais resto. Se eu pegar esse divisor vezes quociente do segundo membro e passar para o primeiro membro, eu vou ter dividendo menos divisor vezes quociente é igual a resto. Então, eu percebo que 13 menos 3 vezes 4 é igual a 1. Esse 1 que está aqui era esse 1 que estava aqui, porque o resto veio para dividir. Então, eu tenho uma relação entre esses 4 números aqui, ó. 13, 3, 4 e 1. 13 menos 3 vezes 4 igual a 1. Então, eu vou utilizar isso para fazer a meu processo de engenharia invertida e achar o resultado chegando ao final nessa forma aqui, ó. Então, eu tenho 13 menos 3 vezes 4 igual a 1. Eu costumo apontar que a gente usa um L, tá vendo? Se eu quero achar esse número que está aqui, eu uso os dois números que estão à frente dele. Sempre vou usar os dois números que estão à frente dele. 13 menos 3, só que eu jogo para cima aqui, 3 vezes 4. Então, como que fica desse caso? Fica assim, ó, 13 menos 3 vezes 4 igual a 1. Bom, vocês estão vendo que eu negritei o 13 e o 3, porque esses coeficientes aqui são importantes para o meu processo. Eu não posso eliminar esses elementos fazendo uma multiplicação, por exemplo. Eles vão ter que ser substituídos, mas eles não vão ser efetuadas operações com eles. Por exemplo, eu não vou falar que 3 vezes 4 é igual a 12. Eu vou pegar esse 3 e vou substituí-lo. Então, eu tenho que manter o 13 e o 3, os coeficientes que aparecem aqui, ó. Então, eu tenho 13 menos 3 vezes 4 igual a 1. Passo para a segunda etapa aqui. O que eu fiz? Olha, eu tinha o 3, mas o 3 não é nenhum desses números que estão aqui em cima. Então, o que eu faço? Eu vou substituir o 3 pelos elementos que estão à frente dele. Quais que são? O 29 e o 13, porque o 3 está aqui, ó. O 29 e o 13 e o 2. 3, ele é igual a 29 menos 13 vezes 2. E realmente é 29 menos 26 igual a 3. Então, 29 menos 13 vezes 2 igual a 3. Então, eu venho e substituo esse 3 aqui por essa conta, 29 menos 13 vezes 2.
o cuidado que eu tenho de manter os sinais aqui, ó. Ponho parênteses, porque o 3 está multiplicado por 4. Então, essa nova operação toda está multiplicada por 4. Bom, eu tenho que manter agora esses coeficientes, que agora não tenho 3 mais, mas eu tenho o 29 e o 13. Aqui, ó, o 29 e o 13. Então, eu vou efetuar essa multiplicação aqui, usando a propriedade distributiva da multiplicação, mas eu vou tomar cuidado de não efetuar a multiplicação resultante. Eu vou deixar indicado 29 vezes 4 e 13 vezes 2 vezes 4. 13 vezes 2 vezes 4 é 13 vezes 8, porque 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 13 menos 29 vezes 4, menos com menos mais, 13 vezes 8. Lembra que toda vez que tiver sinal menos aqui, a gente vai trocar o sinal. Então, esse está positivo vira negativo, esse está negativo vira positivo. Então, vamos lá. 13 menos 29 vezes 4, mais 13 vezes 8, que é igual a 1. Eu tenho 29 vezes 4, mais... O que eu fiz aqui? Eu tinha 13 vezes 8, e tinha 13. 13 sozinho é 13 vezes 1. Eu tenho um elemento e tenho 8 elementos. Então, 13 com 8, 1, 13 com 8, 13, vão dar 9, 13. 9, 13. Então, eu mantenho 13 e 1 com 8, 9. Como se fosse 8 batatas com uma batata. 9 batatas. Mantenho o 29 e o 13. Então, eu tenho o 29 e o 13. Mas 29 e 13 não são esses elementos. O 29 eu já achei aqui, ó. Mas o 13 não está aqui. Eu tenho que arranjar um jeito de aparecer o 100 e sumir com 13. Então, eu tenho que olhar o que é 13. Quais são os dois números que estão à frente do 13? O 100 e o 29. Então, eu venho aqui e coloco 100 menos 29 vezes 3 vai ser igual a 13. Então, eu tenho aqui, ó, 29 vezes 4, que era o que estava aqui, menos 29 vezes 4, mais. No lugar do 13, eu ponho 100 menos 29 vezes 3. 100 menos 29 vezes 3. Mais 9 igual a 1. Então, eu vou agora aplicar a propriedade distributiva. Vai ficar menos 29 vezes 4, mais 100 vezes 9, menos 29 vezes 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. 29 vezes 4, mais 100 vezes 9, menos 29 vezes 27, que é igual a 1. Nesse caso, agora, eu tenho 29 vezes 27 e 29 vezes 4. Os dois são negativos, sempre vai estar no mesmo sinal, tá? Os coeficientes terão os mesmos sinais. Se eu ficar menos 29 e mais 29 aqui, é sinal que eu fiz algum erro nas contas aqui para trás. Sempre vai ser acumulativo. Ou menos, menos, ou mais, mais. Então, eu tenho menos 29 vezes 4, menos 29 vezes 27. 4 alguma coisa, 27 alguma coisa, eu vou ter 27 mais 4, 31 alguma coisa. Então, o próximo elemento, quando eu agrupar 29, 4, 29 com 27, 29, vai ser 31, 29. Então, eu tenho 100 vezes 9, menos 29 vezes 31, igual a 1. Olha, eu percebo que eu achei os coeficientes que me interessam aqui em cima. Eu tenho 100, está aqui, eu tenho 29, que está aqui, só que não está muito igualzinho, está aqui em cima. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um processo de... eu vou fazer aqui um processo de aproximação. Dessa forma que eu encontrei aqui no coeficiente, após aplicar o algoritmo de Euclides invertido, eu aproximar disso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 29 e jogar para frente, e o 100 jogar para trás. Isso eu faço direto porque propriedade comutativa da multiplicação, da soma, propriedade comutativa da sombra, propriedade comutativa da soma, onde eu vou colocar, simplesmente passar esse elemento para frente e esse elemento para trás, trocar as parcelas. Então, eu olhando aqui, ó, eu comparando esse com esse, eu vou ter menos 29 vezes 31, mais 100 vezes 9. Não fiz operação de mudança, de nada, simplesmente troquei de lugar as parcelas. Bom,
Está parecido, está bem mais parecido. Eu já estou vendo que o 31 tem alguma coisa a ver com X e que o 9 tem alguma coisa a ver com Y. Porém, tem um menos aqui fora e tem um mais aqui fora, que não está chocando com esse. Eu tenho que acabar com esse menos. Ora, uma coisa muito tranquila, negativo vezes positivo é a mesma coisa que positivo vezes negativo. Positivo com positivo é a mesma coisa que negativo com negativo. Se eu colocar um menos aqui, eu troco o sinal aqui de dentro. Então, eu posso trocar o sinal, é como se fosse, vou jogar o sinal para a variável, tirar do coeficiente. Como que fica? Vai ficar aqui, ó, menos 29 vezes 31 é a mesma coisa que 29 vezes menos 31. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso do 29 que está aqui em cima. O 100, o que eu vou fazer com o 100? Eu vou pegar o 100 e vou jogar o menos aqui para dentro, mas para continuar positivo eu tenho que pôr um menos aqui fora, porque é menos com menos, mais. Então, com esse artifício, eu cheguei nessa situação. Então, a gente já consegue perceber que x é menos 31 e que y é menos 9. Não é isso aqui, ó? X é menos 31 e y é menos 9. Então, eu acabei de resolver a minha equação de Diofantina. X é menos 31 e y é menos 9. Só que quando a gente trabalha com a equação de Diofantina, nós temos não uma resposta, mas infinitas respostas, porque a gente tem um par ordenado, x, y, menos 31 e menos 9, mas tem diversos outros números, porque isso aqui é uma coisa cíclica. Né? E no nosso caso, isso aqui eu estou trabalhando com todos os números inteiros. Só que no nosso caso, eu estou trabalhando em Z100. O meu n igual a 100, eu estou trabalhando num conjunto finito de números naturais. Então, eu pego esse Z, vou procurar qual o elemento que corresponde a menos 31 dentro desse Zn. Então, o que acontece, né? Primeira coisa importante, para a equação de Diofantina, o y é importante, mas para a aplicação específica de criptografia, RSA, eu não preciso do y. Eu não quero saber qual é o número que eu multipliquei por 100. Eu quero saber qual o número que eu multipliquei o elemento que eu tinha aqui. Para ele vai ser o inverso. Apenas o x aqui que vai me interessar. Então, nessa aplicação muito restrita da criptografia RSA, eu vou buscar apenas o valor de x. Isso aqui eu vou descartar. Bom, acontece que está dentro de G100. Então, x é igual a menos 31. Mas o meu x ele tem que estar de 0 a 99. Menos 31 está aqui para trás, então não está dentro do meu universo aqui. O que eu faço? Né? Eu vou me lembrar que um grande erro nosso é pensar que eu estou trabalhando com valores iguais. Na realidade, estou trabalhando com valores de congruência. Então, são elementos que assumem a mesma posição do outro. Então, nesse caso aqui, isso é outra coisa importante, nem sempre vai dar negativo, tá? Às vezes vai dar positivo. E aí eu não preciso fazer nada. O valor que saiu aqui é exatamente o valor que eu estou procurando. Mas, pelo menos 50% das vezes vai ser negativo. Eu tenho que procurar o elemento congruente a esse menos 31 dentro de Zn. Então, adequar, quando necessário, o valor congruente a x dentro de Zn. Na realidade, eu não estou procurando x igual a menos 31, mas eu estou procurando x congruente com menos 31. Né? Não é que x é igual a 31, x é congruente com menos 31. Bom, o Danilo outro dia falou, né, que quando eu tenho aquele círculo dentro de Zn. Quando Z é 100, eu tenho um ciclo completo de 100. Se eu pego, ele é crescente nesse sentido aqui, se eu usar analogia com relógio, né, com sentido horário, o positivo sendo sentido horário, então o negativo é no sentido anti-horário. Então, menos 31 equivale ao mesmo elemento que eu teria circulando por aqui, que é exatamente o quê? 100
menos o 31, que no caso seria 69. Então, o inverso de... Vou voltar aqui. O inverso de... Voltou para vocês? Sim. Voltou. Desculpe. O inverso de... Né, eu tenho um número aqui, menos 31, e eu tenho que esse processo todo aqui, ó, ele vai equivaler ao número que é congruente. Esse valor aqui, ó, ele é congruente com menos 31. É só subtrair de 100, que dá 69. Então, o inverso de 29 em 100, 69. 29 vezes 69, nós temos 2001. Né? 2001 mod 100 é 1. Então, dessa forma, nós temos aqui apontado que 29 realmente tem como inverso 69 e vice-versa, né? O inverso de 69 é 29. Eu gostaria de verificar com vocês aí. Alguém teve alguma dúvida nessa apresentação? Você vai deixar ela disponível lá no Classio? Vou. Não, tranquilo, porque eu fiz umas anotações, aí eu preciso dela para completar essas anotações. Tudo bem.